Bom dia. Então, eu vou iniciar minha apresentação. Então, o título do nosso projeto é Detecção, Atribuição e Variabilidade Natural do Clima. Eu sou coordenadora desse projeto junto com o Tércio. Na verdade, ele iniciou com a coordenação do Tércio e do Marengo, e depois a gente trocou no meio. Tá? Então, eu sou de Santa Maria e o Tércio da USP. Vamos lá. Então, bom, isso aqui, na verdade, eu tinha colocado para falar do propósito do INCT, mas o Marengo já adiantou, né? Então, é compreender os riscos da variabilidade das mudanças, prever os impactos a longo prazo das mudanças climáticas e ajudar os tomadores de decisão. Então, na introdução dele, ele já apresentou isso aqui. Bom, o nosso projeto, então, ele integra o núcleo primeiro do eixo do programa, que é o núcleo da base científica das mudanças globais. Então, o que eu vou apresentar aqui são os resultados que a gente tem até o momento, ao longo desses 3 anos. Na verdade, eu decidi apresentar isso ano a ano, desde o início, para a gente saber o que motivou inicialmente o subprojeto, e depois, conforme foi sendo construído o conhecimento, algumas mudanças foram ocorrendo, novos itens foram incluídos, então eu estou apresentando em partes. Tá? Essas são as equipes participantes, né? Nós temos a USP, o CPTEC, CSST, o LAC, o FSM, Itajubá. Aqui estão os nomes dos pesquisadores. Se eu esqueci alguém, por favor, me desculpe, sinta-se incluído aqui, entre outros, mas é uma equipe grande, ainda tem todos os alunos, então eu tentei lembrar de todos. Bom, qual que era a motivação do primeiro ano? Quer dizer, que perguntas que a gente queria responder? Então, no primeiro ano, as nossas principais inquietações eram as seguintes. As tendências climáticas projetadas por modelos para os extremos de chuva até o século XXI são consistentes com o que está sendo observado, ou seja, consistentes com as tendências observadas? Segundo item, quais as principais mudanças observadas nos extremos de chuvas nas grandes cidades, principalmente nos últimos 60 anos? E, em seguinte, essas mudanças observadas e projetadas são devidas a atividades humanas, ou seja, à urbanização ou à variabilidade natural do clima? Bom, para responder a essas 3 questões, a primeira delas a gente fez o seguinte. Então, foram rodados 3 modelos climáticos regionais, o ETA, o REG-CM e o RAD-RM. Todos os 3 foram alinhados no modelo climático global RAD, para esse período aqui, 2070 e 2100. Dessa primeira análise, saíram os seguintes resultados. Um provável aquecimento de 6 a 8 graus nos trópicos. Esse aquecimento mais intenso, principalmente nessa faixa aqui, 5 sul a 15 norte. Um aquecimento mais brando no sul da América do Sul, de 2 a 4 graus no verão e de 3 a 5 graus no inverno. E, além disso, na precipitação foi observado, então, um aumento na precipitação na costa noroeste do Peru e do Equador, e, no sudeste da América do Sul, uma diminuição na Amazônia Oriental e nordeste do Brasil. Então, essa era a nossa ideia original para responder a essa questão. Essas tendências climáticas, elas são consistentes com o que é observado. O segundo ponto foi com relação às variações de extremos nas grandes cidades. Esse aqui é um resultado do grupo do Marengo, que mostrou o seguinte, né, que foi detectado que essa precipitação acima de 50 milímetros dia, que é aquela precipitação nas grandes cidades responsável por alagamentos, por grandes transtornos, vem aumentando a partir da década de 60. Eu fiz grosseiramente um risco aqui, só para a gente notar que realmente está havendo um aumento, principalmente desse tipo de precipitação. E isso pode ter 2 efeitos. Pode ser devido a 2 efeitos, tanto como modernização, quanto a possíveis mudanças no clima. O terceiro ponto é uma análise dos alunos da USP, que observaram uma redução nos ciclones. Aqui em cima, na figura de cima, eu tenho a soma total dos ciclones mais fracos, e aqui os ciclones mais intensos. E se a gente compara as 2 figuras, aqui é o período 75 a 89, aqui de 71 a 85, para o cenário B2, e aqui para o cenário A2, o mesmo período. A gente observa essa redução nos ciclones intensos, quando eu comparo, por exemplo, aqui, o total, e aqui os mais intensos. Então, há uma diminuição desses ciclones intensos. Bom, no segundo ano, baseado no que a gente encontrou no primeiro, surgiram as seguintes questões. A circulação atmosférica pode afetar a variabilidade interdecadal de clima?
e dos eventos extremos, principalmente na região amazônica, existe alguma tendência ou mudança nas frequências e intensidades de descargas elétricas no Brasil, associadas ao aquecimento global nas grandes cidades? Bom, para responder essas questões, também tem alguns resultados aqui. Esse resultado aqui é do grupo do Marengo. Então, isso aqui são chuvas mensais. Isso aqui é um diagrama de Hofmöller. Aqui, no eixo Y, a gente inicia aqui em 50, vai até 2010, e aqui ele corre nos meses. Essa linha preta aqui, que vocês estão enxergando mais escura, é a isolinha de 100, que determina o mês seco, e o período em vermelho é a estação seca. Então, o que a gente nota, observando essa figura, é que mudou. Quer dizer, a partir de 75, principalmente, houve uma mudança no comprimento dessa estação. Então, a gente nota uma variabilidade, principalmente a partir desse período. Aqui, mais ou menos, ele está mais ou menos com exceções de algumas pequenas mudanças. Aqui, então, em geral, aqui ele mostra uma mudança no comprimento da estação. E isso pode estar relacionado, então, a essa variabilidade interdecadal de clima e o aquecimento observado a partir da década de 70. Essa outra figura também é super interessante, porque aqui é utilizado níveis de rios para identificar esses períodos de seca na Amazônia, ou seja, o quanto vai variar o nível do rio vai me dizer se está chovendo mais ou menos. Na figura de cima, a gente observa, isso aqui é o Rio Negro, em Manaus. Então, aqui eu tenho o mínimo do rio, também está variando aqui desde 1903, deve ir até 2010, 2011, por aí. Então, a gente tem, em vermelho, toda a variabilidade do mínimo. E, em azulzinho, eu tenho o nível de 75% do rio. Na figura de baixo, eu tenho a diferença dos dois, o azul menos o vermelho, ou seja, o nível de 75 menos o mínimo. E o que a gente observa, principalmente aqui no final da série, é que está aumentando essa diferença, ou seja, o mínimo está diminuindo em relação a esse 75. Ou seja, a gente pode utilizar isso aqui, primeiro, para avaliar essas variações nas secas, mas também até como um proxy do período seco. Então, isso aqui, essa variação que a gente observa aqui, ele reflete exatamente isso, essa importância da variabilidade interanual e decadal do clima na Amazônia. E a gente observa isso tanto na chuva, quanto como sinal nas vazões mínimas dos rios. Essa é uma outra análise, que é do grupo do professor Tércio, que ele mostra a relação que a gente encontra entre o Enos e a oscilação decadal. Essa figurinha aqui de cima é um diagrama conceitual da circulação, né, para PDO positiva, e aqui de baixo a PDO negativa. E o que foi observado é o seguinte: em anos de PDO positiva, eu tenho esse sinal do Enos mais intenso do que em anos de PDO negativa, e eu tenho também um aumento na atividade ciclônica aqui, nessa região aqui, em relação ao período de PDOs negativos. Ou seja, se eu tenho PDO positiva em conjunto com Enos, aumenta essa atividade ciclônica aqui. PDO negativa em conjunto com Enos, eu tenho uma diminuição nessa atividade ciclônica, e a gente também observa uma mudança no fluxo dessa região para a região sul da América do Sul. Além disso, nesse mesmo período, foi desenvolvido pelo grupo do LAC, né, foi iniciado o desenvolvimento de um estimador de densidade de descargas elétricas atmosféricas. Ou seja, esse estimador ele vai ser utilizado para quê? Como indicador de atividade convectiva. Ele usa esses dados adquiridos da Rede Nacional Integrada de Descargas, e também, junto com esse trabalho, eles começaram o desenvolvimento de um estudo de descargas elétricas e sua avaliação com relação à temperatura da superfície do mar. Então, o resultado desse início desse trabalho vai ser mostrado a seguir. Bom, o terceiro ano a gente já tinha bastante conhecimento adquirido, então aumentou as nossas perguntas, ou seja, vai ter mais coisas que a gente procurou responder. Tá? Uma delas é em relação já a esse trabalho do estimador de descargas. Então, há uma tendência ou mudança nas frequências e intensidades das descargas elétricas nas grandes cidades. É possível a gente usar essa densidade das descargas elétricas atmosféricas para detectar a atividade convectiva na ausência de radares, ou seja, eu posso usar esse produto no lugar dos radares meteorológicos para detectar atividade convectiva.
Outra questão, a tendência na frequência ou na intensidade de bloqueios atmosféricos em cenários de mudança de climas. A gente sabe que bloqueios atmosféricos eles afetam uma grande região, né, afetam o clima de uma grande região quando eles estão ativos, então é importante a gente saber como é que isso vai variar no cenário de clima futuro. Outra questão que a gente queria responder era, a variabilidade local ou global na circulação atmosférica pode afetar a variabilidade interdecadal de clima e de eventos extremos na região amazônica? E como a cédula de Hadley poderá ser alterada em cenários de futuro clima, quando a atmosfera estiver mais aquecida? Qual vai ser o seu impacto na América do Sul? Então, para responder a essas questões, esse aqui são resultados do grupo que trabalhou com a parte de descargas elétricas. Eles fizeram uma grande análise de dados de mortes por descargas. Na verdade, é uma análise é a maior que a gente tem no Brasil atualmente. Então, eles correram o Brasil inteiro, né, com dados para ver como é que se dava o número de mortes por descargas elétricas. E eles observaram, né, dos resultados deles, que os maiores números foram encontrados no Tocantins e no Mato Grosso do Sul. Isso é 4,6 milhões por ano. Se a gente comparar esse valor, primeiro com o valor do Brasil como um todo, é 0,8, e o número de países desenvolvidos é 0,2. Então, dessa análise, supõe-se, né, que esse número elevado, né, do Brasil em relação aos outros países é por conta das grandes atividades rurais que a gente tem no campo, principalmente que você não tem em cidades, em países mais desenvolvidos. Isso aqui já responde a segunda questão, né? Eu posso utilizar as densidades de descargas elétricas no lugar dos radares? Então, aqui é uma imagem também de um dos trabalhos do grupo do professor Osmar, e mostra, isso aqui são descargas. Então, a gente vê, quanto mais para o azulzinho aqui é mais baixo, e quanto mais para o cinza, para o azul, é mais intenso, ou seja, eu tenho mais descargas. Então, eu posso utilizar isso, sim, como uma ideia de tempestades que estão ocorrendo se você não tem radar disponível. Além disso, nesse mesmo trabalho, eles tentaram relacionar se está aumentando essa quantidade de descargas nas grandes cidades por conta ou do efeito climático ou por conta da urbanização. Então, na primeira figura, eu tenho uma relação entre a temperatura e a população. Isso na cidade de São Paulo. E a gente observa, né, esse aumento diretamente relacionado, quer dizer, aumentou a temperatura, ao mesmo tempo que aumentou a população. Quando eu faço isso em relação a tempestades, novamente, né, a gente observa esse aumento diretamente. Isso aqui é após 51, né, então a gente observa esse aumento, né, quer dizer, eu tenho mais tempestades, aumento a temperatura. Então, eu consigo relacionar isso também com um efeito, não só de uma mudança climática, mas também um efeito de urbanização. Para o Rio de Janeiro, essa mesma análise foi feita, e esse efeito de urbanização não foi tão intenso quanto o que foi observado no caso anterior, ou seja, esse efeito de aumento de temperatura relacionado com uma mudança climática, relacionado com uma urbanização. O que eles observaram nessa região foi o seguinte, que há uma relação muito mais intensa com o que está acontecendo lá no Atlântico Tropical. Essa aqui é uma série temporal de uma região no Atlântico Tropical que fica entre 30 oeste e 10 este, 10 sul e 0 sul. É a região da TSA. E eles observaram que há uma relação direta entre o efeito que ocorre aqui e o efeito quando você tem ninho e ninha. Nessa figura aqui em azul, a gente observa, né, é uma média mensal de número de tempestades, aqui está correndo em meses, e aqui, o que está destacado é esse período aqui que ocorreu exatamente uma temperatura da superfície do Atlântico Tropical aumentada e eventos de laninha. Então, eles encontraram uma relação direta, né, entre quando ocorre laninha, você tem a temperatura do Atlântico também mais aquecida, tem um aumento de tempestades, o que não ocorre quando a gente tem eventos de El Niño. El Niño são os vermelhinhos aqui, então não tem essa relação direta com El Niño, sim com a laninha. Com relação aos bloqueios, né, como eu falei no começo, né, a identificação e a caracterização desse tipo de evento, ele aumenta a previsibilidade dos modelos, porque ele tem um caráter persistente, ele vai afetando a região durante um período de tempo. Nesse aqui, a gente tem resultados preliminares ainda, isso aqui é a dissertação de um aluno meu que ainda está em andamento, então a gente não fechou os resultados ainda, mas nos resultados preliminares, já foi observado que para um cenário de clima futuro, quando a gente define o índice de bloqueio, ele mostra que tem uma maior ocorrência de bloqueios no período do inverno.
E no outono e na primavera, já tinha sido observado por os outros autores que isso depende muito do tamanho da série. Quer dizer, ele é muito variável com o tamanho da série de dados que a gente está analisando. Mas que também tem uma forte tendência de indicar uma maior quantidade de dias bloqueados. Mas nem sempre esses dias bloqueados estão relacionados efetivamente com um evento formal com todos os critérios. Então, isso aqui ainda tem alguns resultados para serem encontrados. Bom, com relação às secas, né, então, o que se tem observado, e até se comenta que na Amazônia sempre a gente tem a maior seca do século ocorrendo, e a próxima é a maior, e a próxima é a maior. Então, a gente tem tido intensas secas e inundações recentes. E aí, as pessoas que são vulneráveis são aquelas que vivem ali nas margens dos principais rios. Então, é importante que esse conhecimento chegue até elas de modo a poder mitigar. Então, um dos trabalhos também do grupo do Marengo é analisar também os níveis dos rios para avaliar esses riscos climáticos, tanto em períodos de seca quanto em período de inundações. Então, aqui eu tenho Rio Negro e Manaus, também é uma série temporal, inicia em... Aqui é início do século, vai até lá 2012. Aqui Rio Madeira, Rio Amazonas. E a gente observa, né, que sempre que eu tenho os menores valores dos mínimos dos rios, é os períodos que tem seca. A gente tem essa relação direta. Então, é possível observar, como a gente viu antes, né, essa relação direta, né, entre a diminuição do rio e os períodos de seca ou de inundações. Esse resultado aqui é um resultado do grupo do Tércio, que apresenta como é que a célula de Hadley pode influenciar também nos cenários futuros. O que acontece é o seguinte: quando você tem uma atmosfera mais aquecida, né, a possibilidade de mudanças vai ocorrer na célula de Halley. Ou seja, a partir do momento que você muda a circulação, você vai afetar diretamente o que ocorre no continente. Então, aqui são dois exemplos. Aqui eu tenho uma simulação com anomalias fracas da célula de Halley e anomalias mais fortes. Isso aqui é a temperatura do ar. E o que a gente observa é o seguinte, que quando eu tenho uma célula de Hadley mais fraca, o inverno vai ser mais frio e chuvoso na região sudeste da América do Sul, aqui a gente está vendo temperaturas negativas, e mais brando nos estados de Minas Gerais e Bahia. E isso se inverte quando eu tenho uma célula de Hadley mais forte. Eu tenho valores negativos aqui, não tão intensos quanto os positivos, e eu tenho valores positivos no lado de cá, em contrário desse. Então, a gente observa essa relação direta, né, entre o posicionamento da célula, a célula mais intensa ou menos intensa, e o efeito, principalmente na temperatura e na precipitação. Bom, isso foi um apanhado resumido do que a gente fez, né, nesses 3 anos, em todos esses grupos. Tem muitos outros resultados que podem ser apresentados, mas que, por conta do tempo, né, a gente se restringiu nos principais. E o importante é que, junto com todos esses trabalhos, houve uma grande formação de recursos humanos. O Marengo mostrou os números ali no começo, eu até fiquei surpresa, comparando com o que a gente tem, né? Quer dizer, daquele montante de números, 34 dissertações e mestrados são desse subprojeto. Então, aqui eu tenho o nome dos vários trabalhos dos alunos, né, que trabalharam, são alunos de várias instituições. Tem alguns que... Isso aqui são só os que foram concluídos nesse período, tem muitos outros ainda que estão em andamento. Então, quer dizer, muitos desses resultados que estão relacionados ao NCT não foram apresentados ali, mas tem muita coisa ainda sendo feita e vai ser apresentada. Então, acho que era isso. Questões, dúvidas? Ok. Alguém tem dúvidas, questões ou comentários?